Bom, pessoal, o que a gente vai tratar aqui agora seria a situação inversa, ou seja, estamos interessados, né, no processo de equivalência entre a máquina de Mealy, tá, e a máquina de Moore. Tá? Então, o que acontece, né? Basicamente, nós temos uma máquina de Mealy e queremos encontrar a máquina de Moore correspondente. Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, seja a máquina de Mealy, tá? Tentar manter as mesmas cores, azul para a máquina de Mealy e laranja para a máquina de Moore, ou seja, para a máquina que eu quero encontrar, né? Na aula anterior foi o contrário. Então, seja a máquina de Mealy M, né? Que é a nossa sextupla ordenada, Q0, conjunto de estados finais, alfabeto de saída, né? E a sua máquina de Moore equivalente, tá? Que iremos chamar agora de M', né? Com outra cor, que basicamente o alfabeto se mantém. Vamos mudar o que? O conjunto de estados, as funções de transição, o estado inicial, o conjunto de estados finais, alfabeto de saída e deltinha S. Tá legal? Então vamos lá. Como é que funciona? Bom, primeira coisa, pessoal, que a gente vai ter aqui, o Q0, né? Q0', o estado inicial, eu vou criar um novo estado, né? Vou chamá-lo, né, de Q0'. O nome dele, pessoal, é assim, tá? Essa denominação que a gente vai usar para facilitar. Depois a gente pode mudar quando a gente tiver o autômato pronto. Então, o nome do estado vai chamar abre tag, Q0,epsilon, fecha tag. Esse é o nome dele. É como se tudo isso chamasse, por exemplo, Q0. Tá? Então, depois eu vou explicar para vocês. Então, esse é o nome do estado. E o conjunto de estados agora, que linha, ele é dado da seguinte forma. Ele vai ter essa mesma denominação, tá? Só que nós teremos aqui uma combinação de estados por caracteres do alfabeto. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tenho o alfabeto de saída com A e B, eu tenho estados Q0 e Q1. Então, os estados em que linha vão ser quem? Q0A, Q0B, tá? Q1A, Q1B. E assim sucessivamente, a gente vai ver no nosso exemplo. Tá? O que mais nós temos aqui? Olha só. F', né, vai ser também... Quem que vai ser F', né? Vai ser as combinações de F também com os caracteres do alfabeto de saída, que eu tenho agora. Então, eu quero dizer, qualquer estado que tenha sido estado final em F, quem que é F, só lembrando, é a nossa máquina de Moore, ele também vai ser estado final aqui agora. Tá? Só que tem essa nova denominação. Tudo bem? E os deltinha S, né? Então, se eu tenho um estado, por exemplo, que lembra a função, a máquina de Moore, a saída está associada ao estado. Então, suponha que eu tenho um estado QI qualquer, ele chama QI alfa. Esse é o nome do estado. A saída dele vai ser alfa. Tá? Por isso que a gente está usando essa denominação, como eu havia dito para vocês. Pode parecer estranho, mas vai facilitar para nós. Tá? Então, se eu tenho um estado qualquer chamado Q0A, a saída dele, né, vai ser A. Então, por isso que a gente coloca esse A aqui para ser a mesma desse. Só para facilitar. Tudo bem? Legal. Então, como é que eu vou construir? Falta a gente descobrir como é que eu vou construir as transições. Né? Temos dois passos, igual de maneira similar a esse anterior. O primeiro, então, eu tenho que trabalhar com o Q0, tudo isso por conta daquele problema que a máquina de Moore ela já escreve quando eu entro no estado, porque a saída está associada ao estado. A máquina de Mealy, a saída está associada à transição. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma transição, vamos manter as cores, né? Se eu tenho uma transição delta Q0, perdão. Lembrando, né? Por que eu estou colocando em azul? Porque essa é a transição, delta é a transição lá da máquina de Mealy. Que vai, por exemplo, Q0, leio A, eu vou para um estado
e escrevo U, como é que ficaria essa transição na máquina de Moore? Tá certo? Ela ficaria da seguinte forma. Vocês vão ver depois que é bem intuitivo, não precisa decorar nada, tá? No nosso exemplo a gente vai ver. Então eu vou ter uma transição Q0 epsilon. Então eu estou só trocando Q0 por Q0 epsilon, tá? Q0 epsilon, lendo A, vai para onde? Olha só, se eu ler o A lá na minha máquina de mira, eu não tenho que ir para o estado Q e escrever U, tá? Se eu vou para o estado Q, tá? Perdão, se eu vou para o estado Q e escrevo U na máquina de Mealy, na máquina de Moore, eu vou para qual estado, lembra? É a mesma coisa, né? Eu vou para o estado QU, tá certo? Eu vou então para o estado QU. É bem simples, a gente vai ver. Essa é a regra 1. A regra 2 é um pouquinho mais chata, mas como é que ela funciona? Ela é bem intuitiva. E eu vou fazer aqui meio que por ilustrações, ao invés de fazer a parte matemática dela. Então, suponha o seguinte, olha. Eu tenho aqui lá na minha máquina de Mealy, por isso que eu estou colocando em azul. Eu tenho uma transição de alguém lá de outro estado que lê A1 e escreve o 1, por exemplo. E eu chego em um estado Q qualquer, né? E depois desse estado Q, eu leio B, escrevo V e vou para o estado P. Tá? Então, para transformar de uma máquina de Mealy para uma máquina de Moore, eu tenho que fazer o passo 1, que é tratar o Q0. Depois, para todas as outras transições, eu tenho que fazer a etapa 2. Tudo bem? Vamos lá. Então, se eu quisesse, por exemplo, vamos mapear essa transição aqui para a minha máquina de Moore. Tudo bem? Vamos mapear essa transição. Então, como é que ficaria, né? Basicamente, o que nós temos é o seguinte. Eu tenho, então, um Q que lê B e ele escreve V. Então, se ele escreve V e vai para o estado P, como é que ficaria isso na máquina de Moore? Eu vou para o estado PV. Tá? E escreve V. Olha só. É simples, é intuitivo. O grande problema agora é quem é esse estado Q? Porque não existe mais o estado Q na máquina de Moore, né? É o quê? É Q alguma coisa, certo? Bom, para saber quem é de fato esse Q, eu devia até ter usado aqui. Deixa eu trocar, deixa eu voltar a cor, né? Que a cor laranja representa a máquina de Moore. Vamos lá. Eu tenho que analisar, na verdade, quem é o pai de Q, né? Ou seria o avô desse estado aqui. Então a gente vê, por exemplo, que tem uma transição escrevendo A1 chegando em Q. Então, na verdade, eu vou fazer o Q, né? Eu vou atualizar o Q também. Tem uma transição que lê A1, perdão, escreve o 1. Então, na verdade, o Q vai virar o quê? Q, o 1. Escrevendo o 1. Tá legal? Ah, olha, exponha que eu tenha também um outro. Eu tenho que analisar todos os estados que chegam em Q. Olha, ele está lendo A2 agora e escreve o 2. Bom, então isso aqui vai mudar. Na verdade, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um outro estado, né? Chegando uma transição lendo A2, que vai para o estado Q, o 2, que escreve o 2, e ele também vai mandar uma aresta para B. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, olha que interessante, essa aresta aqui virou essas duas, tá? Ou seja, esse estado Q, ele foi decomposto nesses, nesses dois outros estados. Tudo bem? Foi decomposto nesses dois outros estados. Pode parecer um pouco complicado, mas vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. E na prática, ele é, como eu disse para vocês, ele é bem intuitivo. Vamos lá. Como é que a gente faz então? Eu tenho aqui, ó, seja a máquina de Mealy, né? M, sextupla, né?
coordenada tá ok. Então, qual que é o projeto dela? Tem um alfabeto de entrada e tenho um alfabeto de saída com alfabeta. Eu tenho 2 estados, que por sua vez eles são os estados finais. Então esse aqui é o desenho do meu autômato. Então eu estou em Q0, leio A, eu vou escrever alfa, né? Estou em Q0 e leio B, eu vou escrever beta e vou para Q1, né? Que também é estado final. Estou em Q1, leio A, vou para Q0 e leio alfa. Legal. Vamos então a como é que eu faço usando, né, esse procedimento que eu falei agora anteriormente para vocês. Como é que eu obtenho a máquina de Moore correspondente? Vamos lá. Então seja a máquina de Moore, né, M'. Então o que vai mudar aqui? Funções de transição, estado inicial, conjunto de estados finais. Tá ok? Lembra, né? A linguagem de M' é igual à linguagem de M, ou seja, elas são equivalentes, elas reconhecem a mesma linguagem. Então a primeira coisa, pessoal, é o quê? Bom, o nosso alfabeto de entrada é igual, o nosso alfabeto de saída é igual. Estado inicial, nós temos Q0 Quem que vai ser meu conjunto de estados? Como eu falei para vocês aqui, todas as combinações de estado e caracteres do alfabeto de saída. Então nós temos 2 estados, né? Q0, Q1, e tenho os caracteres alfa e beta no alfabeto de saída. Então como é que vai ficar? Mais o Q0 epsilon, né? Já coloquei ele depois. Então vai ficar, bom, vamos colocar aqui. Temos o Q0 epsilon. Vamos lá. Temos o Q0 alfa. Tá? Vou colocar aqui embaixo para não ficar muito grande. Temos o Q0 beta. Temos o Q1 alfa. Temos o Q1 beta. Isso que eu quis dizer, pessoal, quando eu falei todas as combinações de estados e caracteres do alfabeto de saída. Tá legal? Bom, vamos posicionar então esses elementos aqui no autômato. Lembrando, né? Quem que vai ser as funções associadas aos estados, as saídas. Como eu havia dito para vocês, né? O caractere que está aqui, né? É o mesmo que vai ser associado à saída associada àquele estado. A função deltinha S controla isso aí, tá? Então, qual é a saída do estado Q0 epsilon? Epsilon. Qual é a saída do estado Q0 alfa? É alfa. E assim sucessivamente, né? Vamos lá. Q1 alfa é alfa. Q1 beta é beta. Por isso que a gente usa essa nomenclatura um pouquinho estranha. Então vamos lá. Q0 epsilon é epsilon, então esse aqui é o estado inicial, né? Vou posicionar aqui os estados Q0 alfa com a saída alfa. Eu tenho um estado também Q0 beta com a saída beta. Eu tenho o estado Q1 beta com a saída beta. E eu tenho o estado Q1 alfa com a saída alfa. Vamos lá, então a regra 1, pessoal, eu tenho que trabalhar o quê? Com todas as funções, né, que saem de Q0. Perdão, né, as transições. Então, nesse caso, eu tenho essa e essa, tá? Então, vamos pegar essa aqui primeiro, ó. Tá? O que tem aqui? O que está dizendo para nós? Que eu estou em Q0, só estou desenrolando aqui, tá? Mudando a representação. Leio o A, escrevo o alfa e vou para Q0.
ficaria essa transição na máquina de Moore? Que eu falei para vocês, é bem intuitivo. Então é como se eu tivesse em Q0, li A, e vou para Q0 alfa alfa. Tudo bem? Então olha só, estou em Q0, leio A, vou para Q0 alfa alfa. Tudo bem? Bem simples a ideia. De novo, qual é a outra que nós temos? Esta aqui, né? O que ela está dizendo para nós? Estou em Q0, leio B, escrevo beta e vou para Q1. Então como é que ficaria na máquina de Moore? Estou em Q0 epsilon, leio B, vou para Q1 beta beta. Pronto. Fizemos a etapa 1. Agora o que nós temos que fazer seria a etapa 2, né? Que ela vale para todas as transições, inclusive, novamente, as que saem de Q0. Então, basicamente, a ideia é o quê? Vamos fazer uma por uma. Vamos analisar esta aqui, ó. O que ela está dizendo para nós, né? Vou dar a cor aqui. Estou em Q0, vou desenrolar. Leio A, escrevo alfa, vou para Q0. Então, na verdade, é como se eu estivesse, então, fazendo o quê? Q0, leio A, vou para Q0 alfa alfa. Legal. Mas quem é esse Q0 aqui, né? Quais as funções que chegam nele? Esta própria, que é dele mesmo, que é que eu estou analisando, e esta daqui, né? Então, vamos lá. Eu tenho um Q0 alfa, né, que chega dele próprio, né, com o próprio Q0, tá certo? E nós temos o Q1, né? Temos aqui então o Q0, lê A, escreve alfa, e temos essa do Q1 também, lendo A e escrevendo alfa. Então, na verdade, esse Q0 vira o quê? Q0 alfa alfa. Então, eu tenho aqui uma transição de Q0 alfa alfa, lendo o A para ele mesmo. Então, a gente já resolve essa daqui. Agora, nós temos quem? Vamos analisar essa daqui, ó. Eu tenho, então, o quê? Q0 lendo B, escrevendo beta, e vou para Q1. Então, é como se fosse Q0, né? Lendo B, eu vou para Q1, beta, beta. Temos que analisar quais são as transições que chegam em Q0, né? Então, novamente, essa e essa, que vai dar na mesma situação de outra, ou seja, Q0 alfa, alfa, lendo B, vai para Q1, beta, beta. Q0 alfa, alfa, lendo B, olha só que interessante. Saio daqui, na verdade estou simulando essa transição. E depois eu tenho mais essa, que se eu fizer então o mesmo procedimento, eu vou chegar nessa transição. Note, pessoal, que nós temos aqui esses dois estados, né, que não, lembra, são estados irrelevantes, que não foram atingidos por nenhuma transição, então basta a gente apagá-los, tá? Perfeito, esse é o nosso autômato. Se depois eu quiser renomear os estados, só para como exemplo, né, não precisa fazer, mas poderia ficar algo do gênero, né? Eu tenho um Q0 epsilon, que lê um A, vai para um Q1, tem que mudar agora, né? Alfa, escreve alfa, vai para um Q2, escreve beta. Deixa eu só, desculpa. Só para ter ali. É isso, pessoal. Então, assim, é mais intuitivo do que difícil. Tá legal? Obrigadão, então, pessoal.